Salve galerinha, beleza? Pessoal, mais um vídeo para o nosso canal e hoje eu escolhi como tema um assunto que é muito frequente em várias provas, tanto de concurso como da área militar e até no próprio Enem. Vou falar hoje das funções do se. Especificamente, eu vou tratar de dois temas dentro dele. Vou falar sobre o índice de indeterminação do sujeito e vou falar no pronome apassivador ou partícula apassivadora. Como é que eu vou saber diferenciar um do outro, ok? Então, pessoal, sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos direto para o vídeo. Galera, primeiramente eu vou falar do verbo com relação à partícula apassivadora. Quando é que esse se ele vai ser uma partícula apassivadora ou um pronome apassivador? Ele será partícula apassivadora quando ele vier primeiramente ligado a um verbo transitivo direto. Quando esse cara vier ligado a um verbo transitivo direto, ele será uma partícula apassivadora. E qual é a função desse cara? A função desse cara é transformar o objeto direto em sujeito. Eu vejo muitos alunos meus com dificuldade de conseguir observar, olhar para esse cara e vê-lo como sujeito. Em algumas situações eu entendo devido a um conceito enraizado que o aluno traz dizendo que sujeito pratica a ação do verbo. Esse conceito ele não está 100% certo, mas também não está 100% errado. Em uma próxima aula eu vou explicar isso com mais detalhes. Bora olhar para cá. Então, olha o exemplo aí. Contrata-se guia turístico. Se você fosse fazer uma análise a grosso modo, você ia olhar para o verbo. Verbo contratar. E o que você falaria? Quem contrata, contrata alguma coisa. Quem contrata, contrata alguém. Contratou o quê? Se a pergunta é o quê? VTD. Contratou guia turístico. Então, nessa análise, dá-se a entender que esse guia turístico ele é um objeto direto. Mas se você analisar mais profundamente a oração, você vai ver o se aí. E esse se ele é uma partícula apassivadora. Ele vai transformar esse objeto direto em sujeito. Ah, professor, eu não consigo vê-lo como sujeito, porque essa oração ela está na voz passiva analítica. Se eu passar para a voz passiva sintética, você vai conseguir observar, eu digo assim, melhor. Então, olha aí, guia turístico é contratado. Quem é contratado? O guia turístico. Aí ele é um sujeito, só que ele é chamado de sujeito paciente. Ele não pratica ação, ele sofre ação. Olha esse outro exemplo aí. Fazem-se unhas, tá? O que é feito? Unhas. Fazem-se o quê? Se a pergunta é o quê? VTD. O se vai transformar unhas em sujeito. Se eu passar para a voz passiva analítica, fica unhas são feitas. Ok? Então, ou seja, o se ele vai ser partícula apassivadora quando o verbo for um verbo transitivo direto. Só que, galera, não é só no verbo transitivo direto. Ele também pode vir ligado ao famoso verbo bitransitivo. Aquele verbo que era chamado de verbo transitivo direto e indireto. Quando o verbo for bitransitivo, o se será uma partícula apassivadora, como você pode ver aí no exemplo. Dá-se abrigo aos pobres. Se você for fazer uma análise aí, dá-se o quê? Abrigos. Lembra? Se a pergunta for o quê? VTD. É um verbo transitivo direto, tá? Mas dá-se o quê? A quem? Ele é um verbo bitransitivo. No caso, aí, abrigo seria um objeto direto. Lembrando que o se, partícula apassivadora, vai transformar esse objeto direto em sujeito. Se eu for passar para a forma analítica, ficaria como? Abrigo é dado aos pobres. O que é dado aos pobres? O abrigo.
Abrigo, sujeito, paciente. Beleza? Continuando, olha esse outro exemplo aí. Ensina-se português a candidatos. Beleza? Ensina-se o quê? Português. A quem? A candidatos. O português seria objeto direto. Nesse caso, o se vai ser partícula passivadora e vai transformar o objeto direto em sujeito. Se eu passar para a forma analítica, fica como? Português é ensinado a candidatos. Lembrando que esse a aí, galera, não é artigo. Esse a, ele é preposição. Quem ensina, ensina algo a alguém. Tranquilo? Beleza? Então, pessoal, se o verbo for verbo transitivo direto e se for verbo bitransitivo, esse se vai ser uma partícula apassivadora ou um pronome apassivador. Lembrando, galera, que o verbo ele vai concordar com o sujeito da oração. Contrata-se guia turístico. Guia turístico é contratado. Fazem-se unhas. Unhas são feitas. Galera, o que eu vejo, né, de erros, por assim dizer, em alguns mercados, por exemplo, quando eu vejo vende-se ovos. Vende-se ovos. Se o verbo está no singular, é porque o sujeito tem que estar no singular. Lembrando que concordância verbal, o verbo concorda com o sujeito. Se é ovos, se o sujeito está no plural, esse verbo teria que ir para o plural e ficaria vendem-se ovos. Beleza? Então, galera, tranquilo. Verbo transitivo direto, verbo bitransitivo, o se vai ser partícula apassivadora ou pronome apassivador. Agora, eu tenho o verbo ligado a quem? Ligado ao índice de indeterminação do sujeito. Galera, índice de indeterminação do sujeito. Ele está dizendo para você que o sujeito é indeterminado. Eu não consigo. A ação é praticada, alguém a pratica, mas eu não consigo identificá-la. Ou melhor, eu posso não conseguir identificá-la, eu posso não querer identificar, ou eu posso simplesmente generalizar. Quando é que o se vai ser um índice de indeterminação do sujeito? Quando esse verbo for um verbo transitivo indireto. Como você pode perceber aí no exemplo. Confia-se em Deus. Quem confia, confia em alguma coisa. Quem confia, confia em alguém. Ou seja, confia-se em Deus. A confiança é em Deus. Mas quando eu falo confia-se em Deus, eu estou generalizando. É a confiança que nós temos nesse ser. Tranquilo? Então, nesse caso aí, é um verbo transitivo indireto. O se vai ser um índice de indeterminação do sujeito, como você pode ver nesse outro exemplo aí. Precisa-se de ajuda. Quem precisa, precisa de alguma coisa. É a mesma coisa. Beleza? O verbo precisar é um verbo transitivo indireto e esse se vai ser um índice de indeterminação do sujeito. Alguém precisa de ajuda. Eu não consigo identificar quem é. Ok? O outro verbo é o verbo intransitivo. Ok? O verbo intransitivo, ele também, se ele vier ligado ao se, esse se vai ser um índice de indeterminação do sujeito. Como você pode ver aí no exemplo. Vive-se muito bem aqui. Eu tenho muito bem, né? Que é um adjunto adverbial, e aqui que é outro adjunto adverbial. Verbo viver é um verbo intransitivo. Alguém vive muito bem aqui? Ou eu posso estar generalizando, dizendo que nós vivemos muito bem aqui, né? Quando eu digo vive-se muito bem aqui, é como se eu estivesse generalizando, como se todos que vivessem aqui vivessem bem.
É um modo de generalizar. Outro exemplo, fala-se bastante neste curso. Ou seja, mesma coisa, eu estou generalizando. É o sinal que o curso ele é comentado. Alguém comenta sobre o curso, alguém fala sobre o curso. Eu não consigo identificar ou eu posso estar generalizando. Ok? Outro cara é o verbo de ligação. Para quem é meu aluno, é lembrar do Café PSP TV, que tu vai lembrar desse cara aqui. Beleza? Ou seja, olha aqui o exemplo. Era-se mais feliz aqui. Olha o verbo ser aí, tá? Verbo ser, verbo de ligação, ligado ao se. Índice de indeterminação do sujeito. O outro exemplo aí, está-se bem de saúde. O verbo estar, que também é um verbo de ligação. Tá? Eu não sei se vocês perceberam em todos os exemplos que eu dei aqui, tratando-se do verbo com relação ao índice de indeterminação do sujeito, que todos eles estão aonde? Na terceira pessoa do singular. Beleza? Diferente da partícula apassivadora, que vai concordar com o sujeito, se o sujeito estiver no plural, ele irá para o plural. Se o sujeito estiver no singular, o verbo irá para o singular. No caso do índice de indeterminação do sujeito, pode ser verbo transitivo indireto, pode ser verbo intransitivo, pode ser verbo de ligação. Não vai interessar. Esse cara vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. Tranquilos? Beleza? Agora, galera, o toque final. Fechar aqui com chave de ouro. Porque você aprendeu o quê? E com certeza você já viu isso em algum lugar, em algum livro, em algum material, outro professor explicando, ou até em outra videoaula. Tá? Falar aqui o quê? Se for verbo transitivo direto ou verbo bitransitivo, o se será índice de... desculpa, mil perdões, eu errei. Tá? Vou me corrigir. O verbo transitivo direto ou o verbo bitransitivo, se vier ligado ao se, esse se será uma partícula apassivadora. Se esse verbo for um verbo transitivo indireto, um verbo intransitivo, um verbo de ligação, esse se será um índice de indeterminação do sujeito e esse verbo ficará na terceira pessoa do singular. Então quer dizer, então você vai me dizer que não tem como eu ter um índice de indeterminação do sujeito ligado a um verbo transitivo direto. E aí que eu vou te mostrar que, galera, importante pra caramba. É possível sim. É possível ter um verbo transitivo direto ligado a um índice de indeterminação. Quando é que isso será possível? Isso é possível quando ocorrer como complemento eu tiver um objeto direto preposicionado. Se o complemento for um objeto direto preposicionado, esse se, ele não vai ser uma partícula apassivadora. Ele será um índice de indeterminação do sujeito. Quer ver? Olha aí no exemplo. Quando eu digo come-se o bolo, eu vou dizer come-se o quê? O bolo, né? Esse bolo aí, ele é um objeto direto. Como eu tenho o se, esse se vai transformar esse objeto direto em um sujeito, porque esse se, ele é uma partícula apassivadora. No exemplo abaixo tá come-se do bolo. Tá? Come-se do bolo. Professor, mas esse de
essa preposição, ela não é acessório? Sim, ela é acessório. Eu não posso tirar e vou manter o sentido? Sim, você vai manter o sentido. Mas se você tirar, eu vou mudar também a estrutura sintática da oração. Como assim? Pois, galera, se eu pegar aqui a primeira oração, come-se o bolo, e for passar para a forma analítica, como é que fica? O bolo é comido. Beleza? O bolo é comido. Agora, no exemplo abaixo do come-se do bolo, se eu tentar passar para a forma analítica, ficaria mais ou menos, a partícula apassivadora. E quando esse verbo ele for um verbo transitivo indireto, um verbo intransitivo ou verbo de ligação, esse cara, esse se, vai ser um índice de indeterminação do sujeito. Aí você pode me perguntar, professor, é possível que esse se seja um índice de indeterminação ligado a um verbo transitivo direto? Será que é possível? E eu vou lhe responder, galera, importante pra caramba. É possível, sim. É possível eu ter um verbo transitivo direto ligado a um índice de indeterminação. É esse ponto que eu queria chegar, é esse cuidado que eu quero que vocês tenham quando forem trabalhar na prova de concurso de vocês, que envolva uma questão dessa. Porque você pode perceber que a maioria dos materiais aí, eles não tocam nesse assunto aqui que eu vou abordar com vocês. Tá? Nessa possibilidade aqui. Você aprendeu que se o se vier ligado a um verbo transitivo direto ou a um verbo bitransitivo, esse se ele será uma partícula apassivadora ou pronome apassivador. Se esse se vier ligado a um verbo transitivo indireto, verbo intransitivo ou verbo de ligação, esse se vai ser um índice de indeterminação do sujeito. Eu tenho certeza que a maioria de vocês aprendeu dessa maneira. E creio que poucos tiveram acesso a essa informação aqui, dessa possibilidade. Ou seja, quando é que isso é possível, galera? Isso é possível quando o complemento for um objeto direto preposicionado. Se esse complemento for um objeto direto preposicionado, eu terei aí o chamado índice de indeterminação do sujeito. Quer ver? Olha o exemplo. Eu tenho come-se o bolo e tenho come-se do bolo. Tá? Você pode ver que o verbo comer aí, ele é um verbo transitivo direto. Come-se o quê? Se a pergunta for o quê, VTD, come-se o bolo. Ok? No caso aí, como eu falei a vocês, numa análise a grosso modo, o bolo seria um objeto direto, sendo que esse se é uma partícula apassivadora e vai transformar o bolo em sujeito. Se eu passar para a forma analítica, como é que ficaria? O bolo é comido. O que é comido? O bolo. Então, nesse caso, o se para mim é uma partícula apassivadora. Tá? Porque ele transforma o objeto direto em sujeito. Agora, quando eu falo come-se do bolo, eu não terei a mesma estrutura, mesmo o verbo sendo o verbo transitivo direto. Por quê, pessoal? Você pode falar assim, mas professor, quando o objeto direto ele é preposicionado, a preposição ela não é acessória, eu não posso tirar da oração? Você pode. Você vai alterar o sentido, mas a estrutura ela vai mudar. A estrutura sintática ela vai mudar. Tá? Uma coisa é come-se o bolo, outra coisa é comer-se do bolo. Porque se eu tentar passar isso para a forma analítica, não seria possível falar do bolo é comido. O que é comido? Do bolo. Por quê, pessoal? Não
existe o que para mim? Não existe sujeito preposicionado. Então isso não é possível fazer. Nesse caso, o se aí vai ser para mim um índice de indeterminação do sujeito. Ok? Então, galera, isso aqui é possível sim. É possível eu ter um índice de indeterminação do sujeito ligado a um verbo transitivo. Beleza, galera? Pessoal, eu espero poder ter lhe ajudado com essa dica, que você tenha sucesso nos seus próximos concursos, tá? Galera, até o próximo vídeo. Lembrando, pessoal, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixa lá para mim sugestões, comentários, perguntas, que eu quero fazer um vídeo voltado só para responder as tuas dúvidas, ok? Então, galera, até a próxima. Beijo, tchau!